Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para o desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu já cheguei e estou em campo com o nosso projeto pedagógico que vai qualificar a sua preparação para você ficar competitivo e conseguir fechar todas as questões de História de Mato Grosso no seu concurso público, no concurso público da sua preferência. Bom estar com você novamente. Esta é a nossa segunda aula do curso focado de História de Mato Grosso, o melhor curso de História de Mato Grosso do mercado, onde você vai aprender todas as características mais importantes da interessantíssima história de Mato Grosso. Na primeira aula nós falamos sobre os bandeirantes, escravização indígena e exploração de ouro. Na aula de hoje, o assunto principal é a fundação de Cuiabá e os conflitos entre os fundadores e as autoridades metropolitanas. Na aula de hoje a gente vai entender como ocorreu a origem histórica da cidade de Cuiabá e compreender também o interesse dos sertanistas que aqui se estabeleceram extraindo ouro e realizando o comércio local, bem como os interesses conflitantes das autoridades metropolitanas que para cá vieram estabelecer a fiscalização e a tributação sobre a extração aurífera. Pois bem, pessoal, vamos começar falando sobre a descoberta de ouro em terras cuiabanas. A descoberta de ouro, como você bem sabe, está ligada à ação das bandeiras. As bandeiras que eram expedições particulares que vinham lá da capitania de São Vicente, depois chamada de capitania de São Paulo, com o objetivo de encontrar riquezas no interior do Brasil. Acabaram encontrando ouro em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Especificamente em relação a Cuiabá, bandeirante Pascoal Moreira Cabral encontrou ouro junto às margens do rio Cochipó Mirim. Corria o ano da graça de 1719. E essa descoberta marca o início da colonização deste território, sendo lavrada a ata do descobrimento com a fundação das minas, surgindo daí o arraial da Forquilha, na confluência dos rios Cochipó e Mutuca, ficando João Antunes Maciel com a incumbência de exercer o cargo de superintendente geral das minas do Cochipó Mirim, enquanto Fernão Dias Falcão foi nomeado pela coroa portuguesa capitão-mor regente destas minas. É dessa maneira que nós temos a fundação de Cuiabá, com a ata do descobrimento das minas do Cochipó Mirim, datada de 8 de abril de 1719. Essa é a fundação da tricentenária cidade de Cuiabá, a partir da primeira descoberta aurífera nestas terras. Alguns anos mais tarde nós temos uma nova descoberta aurífera. E desta vez, mais grandiosa ainda. Em 1722, os componentes da bandeira do também sorocabano Miguel Sutil descobriram, junto às margens do córrego da Prainha, afluente do rio Cuiabá, nós tivemos então a descoberta da segunda jazida aurífera em terras cuiabanas, que ficaram conhecidas como Lavras do Sutil ou Minas do Sutil, 1722, dando origem ao novo arraial, o Arraial do Bom Jesus de Cuiabá, que é considerada
por muitos historiadores, a verdadeira origem histórica de Cuiabá. Então você entendeu o processo. 1719 surgiu o Arraial da Forquilha, lá no Cochipó do Ouro. E aí, pessoal, o que acontece? Olha só, você vai ter posteriormente o surgimento de uma nova jazida, a descoberta de uma nova jazida de ouro. As lavras do Sutil, no córrego da Prainha, afluente do rio Cuiabá, dando origem ao Arraial do Bom Jesus do Cuiabá. E já que tínhamos esses dois arraiais aqui em terras mato-grossenses, aqui em terras cuiabanas, e houve um deslocamento populacional do Arraial da Forquilha para o Arraial do Bom Jesus, tornava-se extremamente necessário a regulamentação do abastecimento dessas minas, o abastecimento alimentício dessas minas. E como é que ocorria o fornecimento de gêneros alimentícios para os trabalhadores das minas do Cuiabá? De duas maneiras. Os produtos de primeira necessidade, tais como milho, mandioca, feijão, vinham de duas localidades próximas. Rio abaixo, atuais municípios de Barão de Melgaço e Santo Antônio do Leverger, e Serra Acima, atual município de Chapada dos Guimarães. Os produtos de um comércio mais abrangente, tais como ferramentas de trabalho, vestimentas, medicamentos, alimentos diversos, entre eles o sal, muito útil na conservação da carne, além de pessoas, tanto pessoas livres quanto escravizadas, vinham diretamente da Capitania de São Paulo, através das expedições fluviais conhecidas como monções, as monções paulistas. O que foram as monções? Vem cá que eu conto tudo para você. As monções eram expedições fluviais de comércio. Utilizavam-se exclusivamente do roteiro fluvial. Vinham através dos rios. Eles se aproveitavam da vasta rede hidroviária que drena esta parte mais central da América do Sul. E as monções paulistas eram responsáveis pelo abastecimento das regiões mineradoras. As minas de Cuiabá eram abastecidas pelas mercadorias trazidas pelas monções paulistas. Essas mercadorias eram manufaturas, ferramentas de trabalho, alimentos diversos, medicamentos, pessoas escravizadas que chegavam até estas paragens. É preciso destacar também que as monções paulistas demoravam entre 4 e 6 meses para chegarem em Cuiabá. As monções eram realizadas geralmente 2 vezes por ano, porque o trajeto era tortuoso, era muito difícil, enfrentavam uma série de dificuldades. Quer ver? Os monçoeiros enfrentavam ataques de algumas nações indígenas, com destaque para os índios canoeiros, os índios Paiaguá. Os monçoeiros também enfrentavam trechos encachoeirados, enfrentavam doenças, enfrentavam carência de alimentos, enfrentavam também a perda de parte das mercadorias que traziam, sobretudo alimentos que se perdiam pelo caminho. Portanto, haviam muitos desafios a serem enfrentados pelos monçoeiros no trajeto de Porto Feliz, Araritaguaba, no interior da capitania de São Paulo, até chegar às minas do Cuiabá. Razão pela qual tais mercadorias possuíam preços
exorbitantes. Essas mercadorias eram muito caras e a maior parte da população estabelecida nas minas cuiabanas não tinha recursos para adquiri-las. Vamos observar com atenção no mapa as monções paulistas. Observe atentamente esta linha tracejada que sai de Porto Feliz, da vila de Porto Feliz, no interior da capitania de São Paulo, e vem pelo rio Tietê, vem pelos rios da região, Rio Pardo, Rio Anhanduí, Rio Miranda, Rio Taquari e demais rios que drenam esta região até chegarem às minas cuiabanas. Era um trajeto muito longo, enfrentava uma série de vicissitudes, demorava de 4 a 6 meses, dependendo sempre do volume da água dos rios. Observe que tem 2 itinerários. Tem aqui um itinerário que passa pelo Pantanal, atravessando o Varadouro de Camapuã, que é uma parte terrestre. Mas, essencialmente, os caminhos das monções eram fluviais, eram hidroviários. Então, as monções eram expedições de comércio de caráter fluvial, meus amiguinhos. Exatamente. Nós temos aqui, também, nesta linha verde, está mostrando um caminho terrestre que surgiu posteriormente, ligando a capitania de São Paulo, passando por Goiás e chegando a Cuiabá. Esta aqui é um caminho terrestre que deu origem à atividade pecuária em terras mato-grossenses. Esse é o caminho de Goiás, que trouxe as primeiras cabeças de gado para as terras mato-grossenses. Muito bem. Um outro assunto importante para a gente discutir na aula de hoje são as tensões políticas envolvendo os fundadores de Cuiabá e as autoridades metropolitanas que para cá se dirigiram com o objetivo de fiscalizar a extração aurífera, controlar o comércio. Então você já percebeu que isso gera um conflito de interesses. Por quê? Porque, evidentemente, os fundadores de Cuiabá queriam controlar, queriam trazer para si o controle total e absoluto sobre a extração aurífera, sobre a circulação de pessoas e principalmente sobre o comércio na região. Só que não era esse o interesse das autoridades metropolitanas. Então aí já temos um conflito. Há um conflito de interesses. De um lado, os fundadores, Pascoal Moreira Cabral, o próprio Miguel Sutil, os irmãos Leme, João e Lourenço, contra a administração colonial, pessoal. Contra os representantes da coroa portuguesa, as autoridades metropolitanas. Esse conflito de interesse, essas tensões políticas, circulavam em torno do controle da extração aurífera e do controle comercial na região. O governador de São Paulo, Dom Rodrigo Moreira César de Menezes, tinha interesse de vir fiscalizar em loco, fiscalizar aqui, em Cuiabá, fiscalizar em loco a extração aurífera. Só que ele sabia também que a sua missão não seria facilitada se ele enfrentasse alguns desafios, alguns contratempos. Quem seriam esses contratempos? Os poderosos locais, porque já havia uma grande jazida sendo extraída nesse território, que era justamente as lavras do Sutil, e já havia comerciantes opulentos, sertanistas opulentos residindo em Cuiabá, no Arraial do Bom Jesus de Cuiabá. A exemplo dos irmãos Leme, que eram de São Paulo, vieram para cá e se tornaram muito ricos. Seria uma pedra no sapato do governador, porque perceba,
Qual seria a função do governador? Ele vinha para cá para estabelecer uma pesada carga tributária. Meus amigos, quem é que gosta de ser tributado? Ninguém. Quem é que gosta de pagar imposto? Ninguém. A gente só paga porque é imposto. Ou seja, é uma imposição, é uma obrigação. Senão ninguém pagaria. Naquela época, muito menos. E lembre-se, o contexto histórico que a gente está falando é da década de 1720. Em 1720 aconteceu uma revolta fiscal lá em Vila Rica, Minas Gerais. A revolta de Filipe dos Santos contra a instalação das casas de fundição e o controle sobre o comércio naquela localidade. Uma revolta fiscal que foi duramente reprimida pelas autoridades metropolitanas, inclusive com o enforcamento e esquartejamento do Filipe dos Santos, o líder daquela revolta. É claro que a coroa portuguesa não desejava que tais revoltas fiscais se espalhassem pelas regiões mineradoras do Brasil, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Então, para evitar isso, o governador de São Paulo, o Dom Rodrigo, que visava estabelecer o poder metropolitano sobre as minas cuiabanas, promover uma fiscalização sobre a atividade mineradora, controlar a extração de ouro, a fiscalização sobre esta atividade mineradora e também sobre a entrada de mercadorias nas minas cuiabanas, manter um rigoroso controle sobre o comércio. Ele sabia que não podia enfrentar barreiras, não queria ter opositores à sua política que seria implementada nestas terras. Por essa razão, ele teria que enfrentar o controle político local. Quem é que tinha o controle político local? Eram sertanistas ricos, eram comerciantes opulentos, grandes mineradores, a exemplo dos irmãos Lemes, João e Lourenço Lemes, que representavam o poder político aqui nas minas cuiabanas. Eis aqui uma representação dos irmãos Leme. Eles eram, vamos dizer assim, os grandes manda-chuvas, eles eram os grandes poderosos locais, os potentados locais, os ricos comerciantes, ricos mineradores. Eles eram autoridade aqui no Arraial do Bom Jesus. Eles seriam a pedra no sapato do governador. Então, o que fez o governador antes de vir para Cuiabá? Ele tentou trazer os irmãos Leme para junto da coroa, para junto da metrópole. Tentou colocá-los na estrutura burocrática, administrativa, colonial, mas tentou aliciar apenas um dos irmãos, oferecendo um cargo de controlador da fiscalização aurífera nestas terras. O que foi recusado, porque eles queriam que os dois recebessem essas benesses metropolitanas. Mas diante da recusa metropolitana, diante da recusa do governador em conceder títulos aos dois irmãos Leme, eles então romperam definitivamente com o governador. Esse rompimento era o que o governador já tinha em mente. Por quê? Ele iria fazer uma perseguição política aos irmãos Leme, que eram acusados de crimes diversos, como estupros, assassinatos. Havia uma ficha, vamos dizer assim, que a capivara dos irmãos Leme era grande, tinha uma capivara imensa. E estavam sendo processados por alguns crimes lá em São Paulo. Eles inclusive vieram para Mato Grosso, segundo consta, fugindo de alguns crimes, né? Alguns crimes que eram imputados a eles. Pois bem, é feita então uma emboscada para prender os irmãos Leme por conta desses crimes cometidos anteriormente. Então lá em São Paulo, o governador arma uma emboscada quando os irmãos Leme estavam já com a frota no rio Tietê, prontos para virem para Cuiabá.
Então acontece ali a prisão da frota dos irmãos Leme, o confisco das mercadorias e a prisão de um deles, o outro consegue fugir. Então há uma severa punição aos irmãos Leme. Um deles é morto durante o cerco para prendê-los lá junto ao rio Tietê. Um outro consegue fugir, mas é posteriormente assassinado. Os dois são mortos. Então é dessa maneira que o governador de São Paulo conseguiu retirar os irmãos Leme, que seriam uma sombra à sua autoridade aqui nas Minas Cuiabanas, que poderiam representar uma ameaça de uma possível revolta fiscal. Eles são retirados do caminho desta maneira. E aí, depois de eliminados os irmãos Leme, depois de terminado o caso dos irmãos Leme, o governador Dom Rodrigo Moreira César de Menezes prepara uma enorme comitiva para vir para as terras cuiabanas. E ele enfrenta o caminho das monções e chega nestas terras no final do ano de 1726. E em 1º de janeiro de 1727 ocorre um fato importantíssimo para a história de Cuiabá, que é a sua elevação à condição de vila, com o título de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Por quê? Por que o governador de São Paulo, meu caro professor Edenilson, por que o governador de São Paulo elevou o Arraial do Bom Jesus à condição de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá? Como um prêmio pela elevada extração aurífera nestas terras. Não era qualquer arraial que ganhava o status de vila, muito menos de Vila Real. Isso foi um prêmio pela expressiva extração aurífera aqui em Cuiabá. Dom Rodrigo César de Menezes permaneceu 18 meses residindo em Cuiabá. Portanto, nós podemos afirmar categoricamente que, de certa maneira, Cuiabá acabou se tornando a capital, mesmo que provisória, da capitania de São Paulo. Isso acabou por acontecer. Então Cuiabá acabou se tornando uma espécie de capital provisória da capitania de São Paulo durante o ano e meio que o governador esteve residindo aqui em Cuiabá, estabelecendo o poder metropolitano aqui nas Minas Cuiabanas. É importante destacar também, pessoal, que durante todo esse contexto histórico da permanência dessa autoridade metropolitana, que era basicamente um representante do rei de Portugal aqui em Cuiabá, ele estabeleceu uma opressiva tributação sobre a atividade mineradora nestas minas, nessas terras cuiabanas. Fato que acabou provocando uma verdadeira evasão populacional. Muita gente, para fugir dessa opressiva tributação, acabou indo para São Paulo, outros foram para Goiás e outros ainda acabaram embrenhando-se na direção do oeste do território, lá para a região do Vale do Guaporé, onde foram encontradas novas jazidas auríferas, as famosas Minas de Mato Grosso, que deram origem posteriormente aí à Vila Bela da Santíssima Trindade. Mas isso a gente conta mais à frente, nas próximas aulas a gente debate sobre esse assunto, perfeito? Então, se por um lado a presença do poder metropolitano em terras cuiabanas foi fundamental porque elevou Cuiabá ao status de Vila Real, por outro lado, trouxe também uma carga tributária insuportável, o que levou a uma evasão populacional, porque o ouro escasseou-se rapidamente. Devemos lembrar que o ouro era de aluvião, então isso acabou contribuindo para que fosse escasseado de forma muito rápida.
Muito bem, pessoal. Terminamos aqui a nossa aula no que tange a teoria, mas a aula não acabou. Calma lá, espera um pouquinho que a gente tem que fazer as atividades. Temos que fazer as questões, porque é muito importante não apenas você fazer suas anotações, fazer os seus resumos. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lacon Cursos nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lacon Cursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$10. 10 parcelas de R$10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado o edital, e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí, com certeza, ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$9.000. Então, você tem aí R$37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, venha estudar aqui na Lacon Cursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes, nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lacon Cursos. Forte abraço, fique com Deus.